E eu quero iniciar no capítulo 18 do livro de 1 Reis, capítulo 18 do livro de 1 Reis, a partir do verso 16. Você que quase que acompanhou versículo por versículo de toda a história, em relação quando Elias se apresenta diante de Acabe. E no verso 16 está escrito: então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Então esta foi a palavra de Acabe para Elias. Eu quero te chamar a atenção que antes deste momento, Elias, ele esteve escondido, fugindo de Acabe, temendo pela sua própria vida. Ele foi sustentado pelo Senhor, ele foi amparado em todas as situações. Mas o que me chama a atenção é quando nós vivemos esse kairós de Deus, ou seja, o tempo determinado de Deus. Neste exato momento, era o momento onde Elias precisava se apresentar a Acabe, aquele que queria a sua morte, aquele que era jurado por Jezabel, aquele que foi caçado como um animal. Mas nesse determinado momento, encontrando com o mordomo Obadias, ele disse: agora avisa para Acabe, para ele ter comigo, para ele vir à minha presença. E isso aconteceu. Interessante que quando Acabe chega diante de Elias, ele faz uma afronta: és tu, ó perturbador de Israel? E Elias responde no verso 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Interessante que quando Elias, ele traz esta palavra para Acabe, ele traz uma realidade não natural, mas uma realidade espiritual. E ele diz que Acabe, ele conseguiu ter um progresso em relação ao caminho de maldade que Jeroboão tinha apresentado a partir do reino dividido. E isso nos traz como exemplo em relação a uma direção ou uma expectativa do diabo no que diz respeito ao confronto do avanço do projeto de Deus, da obra de Deus e da sua transformação e da transformação da sua casa em relação ao caráter de Cristo. Este é o entendimento que nós precisamos ter. Nós não temos que temer aquilo que nós conhecemos a nível de mundo espiritual. E quando nós identificamos e diagnosticamos essas ações do inimigo, nós temos condições, como servo, como escolhido, de apresentar a realidade espiritual. Eu já ouvi num determinado momento de uma pessoa, quando eu me coloquei nesta condição de ser boca de Deus, instrumento de Deus, acerca de uma verdade espiritual, e eu trouxe essa direção para uma pessoa, só que esta pessoa, ela tinha
um caminho já definido no seu coração, e ela atribuiu este caminho e estes passos a Deus. E qual que foi a primeira reação daquela pessoa? De se sentir o quê? Confrontada. Acabe confrontou Elias sem legitimidade, sem autoridade. E o retorno foi a própria voz de Deus através da boca de Elias, trazendo para Acabe. Eu imagino que se ainda houvesse um fio de entendimento espiritual de Acabe, um filme deve ter passado pela sua cabeça. Porque ele sabia da sua herança, ele sabia da sua linhagem, ele sabia da história que ele poderia fazer diferente. Então, quando este filme passa na cabeça de Acabe, ele entende que o confronto gerado em relação à vida de Elias, na representatividade de Deus e do seu reino, ele recebe ali sim a verdade. És tu, o Acabe, que mudou todas as coisas em relação a essa nação. Foi você que se corrompeu, foi você que permitiu que aquilo que tinha como palavra para essa nação, você não foi o primeiro, mas você tinha autoridade, porque toda autoridade ela é delegada por Deus. E você podia ter feito desta autoridade para que o caminho de malignidade vindo desde Jeroboão pudesse ser cessado. Mas qual foi o seu comportamento? Você casou-se com uma Sidônia. Você permitiu não só que Jezabel trouxesse influência a Israel, mas você fez com que postes ídolos fossem levantados, que altares fossem levantados a Baal. Você perverteu o caminho deste povo como autoridade delegada. Eu imagino que este filme passou pela sua cabeça. Mas como é que o senhor pode garantir isso? Porque a autoridade de Deus, ela prevalece. A soberania de Deus, ela prevalece. Porque se não fosse assim, durante todo o tempo que ele esteve atrás de Elias, ele poderia ter pensado: agora é o momento de eu dar fim à vida dele. Agora é o momento de eu acabar de uma vez por todas com esta voz que ecoa de Elias no meu reino. Mas ele vem, ele tem o diálogo com Elias, ele ouve a palavra da verdade depois de um confronto que ele faz para o profeta. E no versículo 19 está escrito assim: agora, pois, Acabe, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Não sei se você percebeu que esta autoridade fez com que Acabe fosse se encontrar com Elias. Esta autoridade fez com que ele enviasse a mensagem para todos os lugares, para que se congregassem no Monte Carmelo. Fica tentando raciocinar, se isso não fosse espiritual, se Acabe não teria tido uma postura totalmente diferente. O que eu trago isso de exemplo ou de ensinamento para mim? Como escolhido, se eu tenho uma vida reta diante de Deus, a autoridade de Deus que está sobre mim, a soberania de Deus vai prevalecer sobre todo o plano do mal. Você está entendendo? Então, quando você inicia este projeto de 8 dias de jejum,
onde você coloca os seus pedidos como uma carta para Deus. Você pode ter a expectativa de fazer isso com entendimento único de misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. O Senhor sabe o tanto que é importante para mim receber as respostas desse propósito do desafio de Elias. O Senhor sabe que isso pode me ajudar e muito em muitas coisas em relação a estas respostas. Quando a oração é somente nesta linha, nós entendemos claramente que o objetivo é receber, mas não fazer parte do projeto de Deus. É como se nós estivéssemos pegando e falando assim: somente pela tua misericórdia me basta. Foi difícil fazer parte da parte de Elias em relação a tudo que ele viveu, dentro de um contexto natural, sim, mas dentro de um contexto espiritual foi um privilégio. Por isso, tudo que nós fazemos para Deus é para Deus, e a recompensa vem de Deus, e os ensinamentos através da palavra revelada de Deus faz com que haja transformação no meu interior em sentido ao caráter de Cristo e a vontade na implantação do reino de Deus. Mas eu me decepcionei sentimentalmente, mas eu me decepcionei ministerialmente, mas eu me decepcionei até com a minha família, e as coisas do reino de repente trouxe divisão. Só se não tiver um alinhamento em relação à vontade de Deus e a expectativa ser de depender da misericórdia. Mas Elias, ele não tinha isso nem como objetivo ou nem como expectativa, porque ele sabia tudo que Deus tinha, cada passo, cada detalhe deste projeto. Se nós pudéssemos pegar toda a história de Elias e nós desenvolvêssemos isso fracionado em 8 passos, nós acharíamos tranquilamente estes ciclos dessa história. Mas a convicção, quando nós iniciamos ali no capítulo 17, que ele diz: por mais de 3 anos não haverá chuva, pelo contrário, haverá uma grande seca. Ele não pensou nele, ele não pensou que ele também sofreria as consequências dessa grande seca. Mas quando ele abre a boca para falar em autoridade do que aconteceria como profeta, ele diz: para mim, o que me interessa é ser vaso transbordante de Deus. Para mim, o que me interessa, como alguém que é merecedor desse investimento de Deus na minha vida, eu não vou olhar as circunstâncias adversas. Sabe por quê? Porque eu creio que esse meu Deus sabe o que está fazendo, e sabendo o que Ele está fazendo, Ele vai cuidar de mim em cada detalhe. Você crê que Deus está cuidando de você em cada detalhe? Você crê que o Senhor, Ele está desenvolvendo nesses dias, ou desenvolveu nesses dias 8 passos, para que você chegasse do início ao fim, com o objetivo ou com o propósito cumprido? Esse foi o entendimento de Elias. No Querite, sendo alimentado pelas águas do ribeiro e pelos pássaros. Depois, quando ele chega até aquela viúva, depois do Querite ter secado, como disse a bispa na ministração da oferta, ele sabia que ele não estava defraudando ou tirando de uma mulher viúva. Ele sabia que ele estava incitando a fé, propagando a fé, para que ela também dependesse de Deus, onde jamais faltaria azeite e farinha naquela casa. Então, o Senhor nesta noite está nos perguntando:
Você fez esse propósito de 8 dias, ou está aqui nesta manhã de encerramento? Com qual entendimento? Da dependência da misericórdia? Ou com o entendimento que você é merecedor em relação ao objetivo de Deus? Porque é o que o Senhor está nos falando como igreja. O que Elias, ele liberou de palavra no Carmelo? É importante que vocês se posicionem. Só através da minha mensagem, só através da minha ministração para vocês, vocês decidiriam para quem vocês querem seguir, ou que caminho vocês querem seguir. Ele sabia que a forma que o coração daquele povo estava contaminado, eles não tomariam essa decisão em Deus sem que algo de sobrenatural acontecesse. Por isso que nós estamos aqui. Deus não se importa de liberar uma palavra de sobrenatural e milagres na nossa vida, para que nós possamos decidir qual é o caminho correto. O bom é que isso não precisasse. Mas se necessário foi durante esses 8 dias, eu quero dizer para você que agora no final, quando nós colocarmos a nossa cartela nesta chama, nesse altar, nesse fogo que nós colocaremos aqui, não é uma religiosidade. Nós estamos exteriorizando, não por causa de Deus, porque muitas pessoas precisam que, para que a fé cresça, os atos sejam visíveis. E de repente nesta manhã, isso precisa fortalecer a sua fé. A unidade da igreja vai fazer com que isso aconteça. E o próximo confronto, em onde a soberania prevaleceu, foi no ápice, foi no epicentro do desafio, no Monte Carmelo, quando todas as coisas foram preparadas para o sacrifício, o altar restaurado com as pedras, na vala-se, no momento de seca, foi colocado água, e onde ali o inimigo não conseguia mais enganar o povo. Uma falsa autoridade de Jezabel e a influência de Acabe por Jezabel já não era mais suficiente para continuar influenciando o povo. Livro de Salmos, no capítulo 68, está escrito: aonde o Senhor está, o inimigo não pode ficar. E assim como cera derrete ante ao fogo, assim é o poder de Deus diante de toda a ação do inferno. E Deus está nesse lugar. E Deus quer trazer respostas na sua vida. O inimigo não vai mais conseguir soprar no seu ouvido e vai descer para o seu coração aquilo que não é mais a vontade de Deus. E eu quero dizer algo que Deus está dizendo no meu coração: essa manhã é manhã de resposta na sua vida. Essa manhã é manhã onde o Senhor quer se manifestar com uma palavra clara e nítida, qual é o caminho que Ele quer que você se dirija. Nesta manhã, o inimigo não pode te confundir, porque a presença de Deus está nesse lugar. E Deus tem zelo pelo seu povo. E Deus tem guardado os favores em relação ao seu povo.
quando eu estava orando por esta ministração, Deus me trouxe algo muito claro. Essa manhã, o Senhor virá para destruir dúvida nos corações. Esta manhã eu me manifestarei com a minha glória, para que você seja livre para discernir o caminho de vitória que eu estou me apresentando para você. Quem quer tomar posse dessa palavra, diga glória a Deus. Eu quero que por um instante você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque no seu coração a sua cartela e a sua mão. Você sabe o que está escrito em cada linha? Você sabe o que é importante? Mas eu quero que você faça essa diferenciação. De hoje em diante, é por misericórdia ou é por merecimento? E esse eu entendo que é o propósito que Deus quer que seja alcançado aqui como objetivo na vida de muitos. Mudar a sua igreja de patamar, mudar de estágio, olhar as respostas de Deus de uma forma diferente, olhar as respostas de Deus baseadas em algo que Deus já nos acrescentou espiritualmente no nosso coração. E essas respostas virá como um sinal de Deus que você está no caminho correto. Por isso ore Ele agora, com a sua cartela no seu coração, diga: Senhor, ainda que seja nesse último dia, eu quero que cada uma dessas respostas, e vai acontecer em nome de Jesus, será para a glória do teu santo nome, e não só pelo meu benefício pessoal, pela minha vida humana, pelo meu tempo aqui do jeito que eu quero, da forma que eu criei, do jeito que de repente eu estou sendo induzido a levar os meus dias. O Senhor diz: essa manhã é uma manhã de divisor de águas na sua vida. Esta manhã é uma manhã onde eu estou ativando um caminho espiritual para você, em busca do meu caráter, sendo minha boca, onde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Quando você esteve refugiado como Elias chegou ao ponto, depois daquela grande vitória, de pedir a sua própria morte. E quando o Senhor diz: o que você está fazendo, Elias? O Senhor estava dizendo: o meu plano para você tem início, meio e fim. E todas as vezes que você permitir que situações emocionais ou uma visão natural te impeça de caminhar, sendo meu escolhido, eu oferecerei a minha provisão, e você jamais será alcançado pelas estratégias do diabo. Esta manhã é manhã do objetivo concretizado na sua vida, mediante a sua fé, em nome de Jesus. E quando o fogo desceu naquele lugar, quando aquele fogo veio e tomou todo aquele altar, tomou o sacrifício, lambeu a água daquela valeta, o povo se rendeu dizendo: Ele é Deus, Ele é Deus.
E esse exemplo de Elias pós a vitória no Carmelo, ela é representada ainda naquele lugar, quando ele disse: que nenhum profeta fique de pé, mas que todos sejam passados a fio da espada. É morte do inimigo 100%. Essa foi a mensagem que Elias passou, e depois ele não sustentou. Mas qual que é a mensagem que Deus está falando conosco em relação a início, meio e fim? Nós temos que colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Nós temos que destruir qualquer possibilidade de que algo do inimigo permaneça. Os 400, todos os profetas de Baal e todas as divindades de Aserá naquele lugar foram sacrificadas, foram exterminadas? Sim, mas ficou um para trás, que foi Jezabel, e foi ela que mandou a mensagem para Elias: ainda amanhã eu vou pegar você. Sabe o que Deus está falando? Eu estou te passando, não deixe nada para trás. Não deixe Jezabel para trás. Elimine por completo. Feche a porta por completo na cara do diabo, para que ele não continue trazendo deformidades na sua vida espiritual e emocional. Para que não haja novamente uma semente que vai brotar e vai crescer de novo. Por isso que eu digo, essa manhã é manhã de decisão, assim como foi no Carmelo, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os olhos e coloque a sua cartela agora no seu coração. Eles vão vir agora e colocar aqui o fogo no altar. Quero chamar os pastores aqui em cima agora, e nós vamos estar orando para que quando os seus pedidos eles arderem nesta chama do altar, significa guardá-los no coração de Deus, e que o inimigo não mais tenha oportunidade de não resposta sobre cada um deles. Que este fogo represente definitivamente as ações do inimigo destruída na sua vida, em nome de Jesus.